Tudo bem? Já pensaram um time assim? Gilmar dos Santos Neves, Carlos Alberto Torres, Mauro Ramos de Oliveira, Joel Camargo, Clodoaldo, Zito, Mengalvio, Pelé, Edu, Coutinho, Pepe. Aí você vai falar, esses jogadores, não com essa formação, foram várias vezes campeões. Diversas vezes campeões com a camisa do Santos. Mas só com a camisa do Santos? É isso que nós vamos falar agora aqui, na Crônica Santista, comigo, Efigênio Filho, no Santospédia. Fala, Nação Santista. Antes de mais nada, inscreva-se no nosso canal Crônica Santista, dê o like, assista aqui o Santospédia, mas também tem as nossas lives, tem a Resenha Santista, ou tem outras atrações no canal também. E a gente precisa muito que você compartilhe, que você curta, que você assista e fale para os amigos, até para os inimigos também. Mostra para os torcedores dos outros times o quanto que nós temos de história, né? E como é que você vai saber da história do Santos? Assistindo o Santospédia aqui. Então, esse time que eu falei, com o Gilmar dos Santos Neves, Carlos Alberto Torres, Mauro Ramos, Joel Camargo, Clodoaldo, Zito, Mengalva, Pelé, Edu, Coutinho, Pepe, ele tem uma peculiaridade que só no Santos. Né? Tem que ser sempre no Santos. Essas coisas. Esses acontecimentos, essas curiosidades. Nenhum time no Brasil pode colocar 11 jogadores que foram campeões do mundo. Um time todo. Só o Santos. Eles foram campeões várias vezes no Santos e foram campeões representando o Santos em Copa do Mundo. Gilmar, vamos começar pelo Gilmar, goleiro. Ele é bicampeão do mundo em seleções, ganhou a Copa de 58 e 62. 58 ele era do Corinthians, mas em 62 ele era do Santos. E ele foi titular nas duas Copas, tendo o Castilho, saudoso Castilho, que foi técnico do Santos em 84, ganhou o Rio São Paulo, ganhou o torneio início, aquele campeonato paulista, dia 2 de dezembro de 84, eu estava lá, e ganhou em 85 a Copa Quirim, fazendo a final junto em cima do Uruguai. O Rodolfo Rodrigues jogou contra o Uruguai, foi 4-2. Mas vamos falar do Gilmar. O Gilmar, em 62, era o goleiro do Santos e o titular da seleção brasileira, ganhando a Copa do Mundo. Carlos Alberto Torres, acredite se quiser, um dos maiores laterais de todos os tempos, só disputou uma Copa do Mundo, a de 70. Fez até gol na final. Isso é outra coisa que eu vou falar daqui a pouco. O Carlos Alberto Torres, que foi preterido em 66, foi o Fidelis e o Djalma Santos, se eu não me engano. Porque a minha especialidade é o Santos, mas eu deixei de gostar de seleção, como eu gostava antes. Ele foi em 70, 74 também não foi. Zagallo. Aí, Mauro Ramos de Oliveira, que em 58 era reserva do Bellini. O Bellini era do Vasco e era o capitão da seleção, que eternizou aquele gesto de levantar a Júlio Zimé. Todo mundo faz isso até hoje. E o Mauro Ramos era a reserva dele. O Mauro era do São Paulo, o Bellini do Vasco. Aí em 62 ele vai para o Santos. E o Bellini vai para o São Paulo. Substituir o Mauro Ramos. E o Mauro Ramos de Oliveira, o Marta Rocha, é o apelido dele, é campeão titular, capitão da seleção e representando o Santos. Quarta zaga, Joel Camargo. Joel Camargo, ele era uma das feras do Saldanha. Para vocês que são mais novos, o Joel Camargo, o quarto zagueiro do Santos, no final dos anos 60 e início dos anos 70, ele era reserva no Santos porque o titular era o Ramos Delgado argentino, El Negro. E o jogador que o Santos trouxe
o River Plate, fazia a dupla de zaga com o Djalma Dias, pai do Djalminha no Santos. Mas o reserva era tão bom que ele era titular na seleção. Apesar disso, falando nisso, as feras do Saldanha, porque o Saldanha foi antecessor do Zagallo. Por motivos políticos, o Zagallo entrou no lugar do Saldanha. E o time que disputou as eliminatórias era o Félix, às vezes o Cláudio, que era o goleiro do Santos, que infelizmente morreu de câncer na época, Carlos Alberto Torres, Djalma Santos, Joel Camargo e Rildo. Era a defesa do Santos. Piazza, Gerson e Pelé. Jairzinho, Tostão e Edu. Então aí você tinha a zaga todinha do Santos, Pelé e o Edu, todos do Santos. Aí o Piazza era do Cruzeiro, o Gerson ainda era do Botafogo, depois foi pro São Paulo, o Jairzinho do Botafogo, o Tostão do Cruzeiro. A base do time era do Santos. Vamos para o meio de campo agora. Né? Eu vou ficar devendo lateral esquerdo, mas aí, né, esse time pode jogar sem lateral esquerdo. Clodoaldo Tavares Santana também foi campeão em 70. Fez aquele gol maravilhoso contra o Uruguai. E também só jogou essa Copa, porque tem uma lenda aí que forçaram ele a jogar machucado, e ele foi cortado em 74. Zito. O Zito, que em 58 foi campeão do mundo em 62 também. Em 58 ele não era o titular era o Dino Sani. Mas aí mudou o time para melhorar, entrou o Pelé, entrou o Garrincha, entrou o Vavá e o Zito. E o time voou. E também o Zito fez gol em final, na final de 62. E uma coisa que me deixou muito triste recentemente, eu como conhecedor um pouco do futebol, principalmente do Santos, a seleção, era aí uma seleção de todos os tempos no Brasil, e colocaram o Falcão. Com todo respeito ao Falcão, o Falcão era um jogador clássico, viu muito o Falcão jogar, mas ele jogou uma Copa e o Brasil não ganhou. O Zito foi bicampeão do mundo e fazendo um gol em final. Ninguém lembra do Zito, pô. Jornalistas de hoje. Zito fez gol na final contra a Tchecoslováquia em 62, já tinha sido campeão em 58, bicampeão do mundo. Vamos estudar mais um pouco. Mengalvio Figueiró, catarinense Mengalvio, foi campeão na reserva do Didi, né? Fazer o quê? O Didi, o Príncipe Etíope, tinha sido o melhor jogador da Copa de 58, não sei porquê. O Didi jogava muita bola, era um mestre. Mas o Pelé, em 58, ele fez 6 gols, tinha 17 anos, arrebentou, virou o rei do futebol. Tudo bem, depois ele ganhou em 70, o melhor jogador da Copa. Então, o Mengalvio foi reserva dele em 62. Então, fechando o meio, temos o Rei. O Rei que é o único jogador que ganhou 3 Copas do Mundo. 58, 62 e 70. E de forma triunfal em 70. Quem for rever todos os gols da seleção de 70, vai perceber que 70, 80% dos gols todos, antes de serem executados, passaram pelos pés do Rei. Ele que iniciou a jogada, ele que deu o passe, sempre assim. Só lembrar a ajeitada que ele dá pro Jairzinho contra a Inglaterra, pro Carlos Alberto contra a Itália, até o próprio Jairzinho, quem amortece o Gerson, faz um lançamento lá de trás, ele ajeita de cabeça e o Jairzinho só praticamente entrou com bola e tudo. Edu, Jonas Eduardo Américo, campeão em 70. O Edu, gente, ele foi em 3 Copas, 66 não jogou, que foi aquela bagunça. 70 ele jogou
alguns minutos contra a Romênia. Em 74, o Zagallo colocou ele somente contra o Zaire, que o Brasil precisava para passar a primeira fase, precisava ganhar de 3-0. Aí ele colocou um time muito ofensivo e o Brasil conseguiu passar. O Edu não fez gol, mas um jogador da categoria do Edu, e o próprio Rivelino disse que nas eliminatórias em 69, o melhor jogador do Brasil tinha sido o Edu. Mas o Zagallo, ele gostava de ponta, a estilo dele, recuado. É como o Tele gostava de um ponta direita recuado e prejudicou o Newton Batata em 1980, tanto que ele foi embora do México, depois fixou nos Estados Unidos. O Zagallo fez a mesma coisa com o Edu e ele tem mágoa até hoje. Coutinho, Antônio Wilson Honório, foi campeão do mundo pela seleção em 62, machucado. Porque o Coutinho, nas eliminatórias não, perdão, não tinha eliminatória naquela época. O campeão já automaticamente estava na Copa. Então, nos amistosos, na preparação, o centroavante titular era o Coutinho, mas ele machucou. Ele foi machucado, ficou machucado a Copa praticamente inteira. Né? Que tinha esperança dele se recuperar e não aconteceu. Mas ele é campeão do mundo de 62. Na ponta esquerda, finalizando, José Macio Pepe. O Pepe machucou na Copa de 58 e na de 62. Ele foi machucado nas duas. Hoje teria sido cortado, hoje é diferente. Naquela época não era tão diferente que só levavam 2 goleiros. O Pepe, falam até que o Zagallo batia um tambor, né? Porque toda vez o Pepe era o titular, chegava na Copa, quem jogava era o Zagallo. Então, pergunta pro seu amiguinho que fala mal do Santos, se o time dele, se ele consegue escalar 11 jogadores do time dele que foram campeões de Copa do Mundo. Pior, o Brasil ganhou 5 Copas. 62, 58, 62, 70, 94 e 2002. Os capitães, Bellini, Vasco, Mauro Ramos Santos, Carlos Alberto Santos, Dunga, se eu não me engano, estava na Fiorentina, mas também isso eu não vou atrás. E o Cafu, acho que estava no Milan. Milan, Vasco e Fiorentina. Os outros 2 é o Santos. 2 capitães desses 5 eram jogadores do Santos. Isso porque o Pelé não era capitão, né? O Zito não foi capitão também. Poderia ter sido o Zito, né? Não o Bellini. O Zito tinha uma liderança, dava bronca no Pelé. Aí vamos pular para outro detalhe desses 11 que eu levantei. Não tem time, no Brasil não tem, com certeza, que tenha feito 5 gols, já falei em penta, em finais de Copa do Mundo. 3 do Pelé. O Pelé fez 2 em 58. O Zito fez 1 em 62, que o Pelé estava machucado, né? Todo mundo sabe. O Pelé faz o primeiro gol contra a Itália nos 4-1. E quem fecha o placar? O quarto gol, com aquele passo sem ver do Pelé, pela lateral direita. Carlos Alberto Torres. Nenhum time no Brasil tem 5 gols em finais de Copa do Mundo. Isso você já deve ter visto, mas não somou, não prestou atenção, porque vocês não são malucos pelo Santos assim, em detalhes como eu. Essas coisas eu fuço. E você só vê aqui no Santos Pédia comigo, Efigênio Filho, na Crônica Santista. Não esqueça de dar o joinha, de se inscrever e de espalhar essas informações que você aprende aqui. Assista, que você vai aprender
como se aprendeu hoje, muito mais curiosidades que só os santos têm. Abraço, até a próxima, tá? Fique com Deus e viva o nosso peixe.